Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre 7 mentiras sobre dinheiro que, se as coisas não estão acontecendo aí financeiramente, é possível que você tenha sido ensinado pelo menos uma dessas mentiras aqui e ela esteja influenciando aí nos seus resultados, tá bom? Eu vou mencionar aqui quais são e também, obviamente, comentar em cima de cada uma delas. Alguma delas, acho que umas 4 aqui, foram tiradas do livro Pai Rico, Pai Pobre, né, que é um dos principais livros nesse sentido, tá? Mas vou comentar aqui boa parte dessas mentiras, como praticamente tudo aqui que eu comento com você, era coisas que eu pensava, então vou comentar com você a minha experiência pessoal nesse sentido aqui também, tá? Se você já acompanha aqui o canal, sabe que o conteúdo vai ser relevante, dá aí um like no vídeo, tá? Se você está chegando aqui agora, espere aí até o final. Se você gostar, você dá o like e se inscreve. Sem muitas delongas, na verdade com uma delonga, tá? Antes de entrar aqui na parte da primeira mentira, cara, você sabe qual que é a principal forma de manipulação que existe? Você sabe qual que é? A principal forma de manipulação que existe é o medo, tá? O medo. Se você quer manipular alguém ou por que as pessoas agem de uma certa maneira que, na maioria das vezes, é porque é inserido um medo de se você não fizer desse jeito, vai acontecer uma coisa muito ruim, tá? A base da maioria das religiões, por exemplo, é isso. Praticamente todas, se você for olhar, é baseado no ou você faz isso ou você vai para o inferno, destruído, qualquer coisa do tipo, tá? Então, o medo é a base da manipulação. E com relação aqui ao dinheiro, é a mesma coisa. Se você quer manter uma pessoa, você quer manter o controle sobre uma pessoa, você mantém ela pobre, tá? Se você quer manter o controle, você mantém ela pobre. E você mantém ela pobre falando mentiras para ela, falando que ter dinheiro é ruim. Basicamente isso, tá? Então aqui essas 7 que eu vou comentar é nesse sentido. Olha, se você tiver dinheiro vai ser ruim, por mais louco que possa parecer. Tá? Então, começando da primeira aqui, olha. Só ganha muito dinheiro quem faz algo errado. Só enriquece quem faz algo errado. Quem passa alguém para trás, né? Quem é desonesto, quem explora alguém, né? E o que acontece, né? Quando a gente pensa assim, a gente normalmente vai ter algumas validações disso, né? Você vai ver, por exemplo, se você for assistir um jornal, alguma coisa assim, você vai ver lá, pô, olha o que a pessoa fez, o rico fez. E não só nas coisas reais, mas na dramaturgia aí, né? Os filmes, novelas. Normalmente é o quê? O rico é o mal, né? O rico é o mal, o rico é o desonesto, ele que passa alguém para trás. O pobre não é o mal, o pobre é o bom, o pobre é o legal, o rico é o fela, como a gente diz, né? Então, essa questão do rico ser ruim e ele ser o desonesto faz com que, o quê? Pô, eu não quero isso porque eu não quero ser desonesto. A maioria das pessoas tem vamos dizer assim, esse valor, né? Eu não quero ser desonesto. Se no meu subconsciente só fica rico quem é desonesto, o que vai acontecer? Eu vou me sabotar de todas as formas possíveis para não ficar. E aí tem uma coisa que eu ouvi uma vez que para mim fez muito sentido, né? Que é, por exemplo, quando você vê alguma notícia assim, a pessoa fez sei lá, uma pessoa foi lá e ela foi desonesta ali, ela desviou não sei quantos milhões disso, aquilo. Aquilo dá a ideia, olha só, tá vendo? A pessoa enriqueceu, desviando dinheiro, olha só. Só que isso, o que é noticiado? É a exceção, tá? O que é noticiado é exceção. Se for uma coisa muito comum, uma coisa que não choque nada, ela não é noticiado, porque não vai te trazer nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de reação. Isso não é interessante, tá bom? Então, essa é a primeira mentira. E aí, à medida que eu for falando aqui, vai vendo se você se identifica, né? E depois coloca nos comentários aqui se você se identificou com alguma delas, tá? Segunda, essa aqui é muito comum, tá? Muito comum. O dinheiro muda as pessoas. Aí eu até coloquei aqui, né? Que eu lembrei de uma pessoa que eu atendi individualmente, recentemente, onde ela falou sobre o irmão dela, né? Aí a gente estava identificando ali, né? Pô, o que pode ser a causa aí de você sabotar, enfim. E aí
à medida que eu fui perguntando, ela falou, olha, o meu irmão mudou muito, né? Ele é uma pessoa, das pessoas aqui da nossa família que mais prosperou, tal, mas ele ficou arrogante, ele ficou se achando melhor que os outros, e isso e aquilo. Bom, e aí, qual que é a ideia aqui, né? E o que eu falei com ela? Não é que o dinheiro mudou ele, o dinheiro potencializou ele. Certamente ele já era assim, mesmo enquanto não tinha, né? Então não é que ele mudou, não, ele já era assim. Agora ele é assim com mais força, porque o dinheiro dá poder de fato, né? Você consegue fazer mais coisas. E isso aqui, sempre assim, olha, quando você pensar em algo assim, olha, quando fala, o dinheiro muda as pessoas, e aí tem um detalhe, né? Existe uma conotação negativa aí, né? O dinheiro muda as pessoas, tá. Só que tem uma coisa, por um lado é verdade. Se você quiser ter mais dinheiro, você vai precisar mudar. E aí, quando falar assim, tal pessoa mudou, cara, talvez seja bom. Talvez seja bom. Talvez é meio que muita pretensão a gente achar que não precisa mudar, né? Ah, não, eu não preciso, não, eu vou manter quem eu sou aqui. Não, quem você é o problema. Quem você é o problema. Se você não mudar, as coisas não mudam. Então, vamos entender essa questão de mudança como algo positivo também, né? Então, por exemplo, quem me conhecia 10 anos atrás, eu sou, para essas pessoas, irreconhecível. E talvez elas vão achar isso negativo. E tá tudo bem. Mas eu sei que para mim isso foi o melhor, tá? Então, o dinheiro potencializa quem a pessoa é e não necessariamente muda a pessoa. Terceiro aqui, uma das principais, né? Só fica rico, só ganha dinheiro, só se ganha dinheiro trabalhando duro, né? E eu estava pensando sobre essa questão do trabalho duro. Há uma semana atrás, mais ou menos, estava conversando com meu pai, né? Foi aniversário dele, a gente estava lá conversando e tal, e ele falando sobre as experiências dele quando ele começou a trabalhar, que foi muito novo e tal, que meu avô, né, o pai dele, falou que se ele não trabalhasse, não sei se ele tinha 11 anos ou 13, falou, olha, ou você vai trabalhar ou você vai sair de casa, né? E ele contando lá que ele e era tudo serviço muito pesado, né? Então, assim, essa crença, ela não é que ela vem do nada, né? A crença do trabalho. Não, cara, algum tempo atrás era assim mesmo. O trabalho era duro mesmo. A pessoa às vezes precisava trabalhar duro, não era nem para enriquecer, era para sobreviver mesmo, né? Só que se a gente não aceitar que isso mudou, é a mesma coisa que a gente não aceitar a internet hoje, porque antigamente só existia rádio. Hoje existe internet, hoje existe inteligência artificial, né? Muda tudo. Então, essa era uma crença que fazia sentido naquele momento, mas que hoje já não faz mais. E hoje você vê exatamente o contrário. Normalmente quem trabalha mais duro, mais pesado, é quem menos tem dinheiro. A verdade hoje é essa, né? Hoje é muito mais valorizado a questão intelectual do que qualquer outra coisa, né? Agora um ponto, deixa eu ver, eu tinha anotado um ponto sobre isso aqui, sobre a questão do trabalho duro. O problema, qual que é o problema realmente dessa crença, né? Se você pensa assim, você não aceita o fácil, tá? Esse é o principal problema. Então, e boa parte das pessoas querem isso, né? Ela quer, por exemplo, tem uma galera aqui que é trader, né? Então eu quero ganhar dinheiro como trader, eu quero ganhar dinheiro tendo um infoproduto, eu quero ganhar dinheiro como afiliado. Formas que são relativamente mais fáceis, você consegue fazer de casa, enfim. Mas se você ainda tem a crença do é preciso trabalhar duro, você não vai conseguir isso, tá? Basicamente é assim que funciona. Quarta, talvez seja das principais, né? Ter muito dinheiro vai te afastar de Deus. Ter muito dinheiro vai te afastar de Deus. Para mim, eu digo que essa foi uma das principais, né? E, cara, por quê? Porque lembra disso que eu tô falando, da questão da dor, do medo, né? Que é a principal forma de manipulação que existe. Se você é criado ali nesse contexto de valorizar Deus, espiritualidade, etc., talvez nada seja pior do que te falar assim, olha, se você fizer isso, você vai desagradar a Deus, vai te afastar de Deus. Talvez seja a coisa que você menos quer na vida.
se afastar de Deus. Então se ele fala, ó, isso aqui vai te afastar de Deus, você fala, não, não quero de jeito nenhum, né? Pô, e sobre isso, cara, tem algum, por exemplo, né, tem o versículo do jovem rico, né? O jovem rico, que fala lá que é mais fácil passar o camelo pelo buraco da agulha do que um rico. Então, pô, esse versículo talvez seja o principal que traga essa crença, né? Só que olha só, eu estava conversando com uma pessoa já há muito tempo, né? Quando eu estava saindo da instituição religiosa que eu participava, e aí a gente começou a conversar sobre essas questões. Aí eu falei de Salomão, né? Salomão. Olha que engraçado, né? Pô, Deus não quer que a pessoa seja rica, certo? Só que na história fala que Deus deu riqueza para Salomão, né? Fala que Salomão pediu sabedoria, né, para Deus. E aí Deus falou, olha, como você pediu sabedoria, eu vou te dar tudo. Você não vai ter só sabedoria, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar toda a riqueza, tudo, tudo. E eu lembro que essa pessoa foi e comentou assim, mas ele foi e se desviou, né, depois, tal, talvez seja por causa disso. Eu falei, tá, então Deus fez uma coisa ruim para ele. Deus deu riqueza e a riqueza fez com que ele desviasse. Então, meio que Deus é meio que o culpado. E aí, obviamente, quando chega nesse ponto, né, vamos parar por aqui a conversa, né? Cara, se você for analisar a Bíblia, né, a maioria das pessoas que tem essa questão de o dinheiro ser errado por versículos bíblicos, o que mais tem são versículos falando positivamente sobre pessoas prósperas, né? Só que, por algum motivo, a ideia do o rico não vai para o céu é o que é mais falado. Por que será? E aí, na minha opinião, é uma forma de manipulação de manter as pessoas pobres. Porque enquanto você é pobre, você está aqui. É fácil de você, como diz, você é uma ovelhinha. Você é uma ovelhinha, é muito fácil de te manipular, é muito fácil de falar assim, ó, se você fizer tal coisa, você vai... Mas normalmente quem já tem dinheiro, talvez fale, não, tá, tô bem, não precisa. É pior, tá? Isso é a minha opinião, beleza? Então, quarta, ter muito dinheiro afasta as pessoas de Deus. Quinta, se você enriquecer, você vai correr risco com relação à sua integridade física. Você vai ser assaltado, você vai ser roubado, você vai ser sequestrado, qualquer coisa assim, né? Eu lembro que era uma coisa que eu tinha muito isso, especialmente quando um dos negócios que eu já tive, que era uma empresa de vender relógios, né, na internet, a gente ficava com um estoque grande, às vezes, de relógio em casa, né? Grande assim, né? Pro nicho não é tão grande, mas na época, tipo assim, ficava lá com 50 mil reais, vamos dizer, em mercadoria, né? E às vezes me batia um pânico, né? Nossa, vão vir aqui, vão assaltar, vão roubar, tal. E esse foi um dos motivos de eu ter deixado na época. O principal motivo era a crença de não merecimento e tal, mas logicamente eu dizia que era isso. Só que, sabe uma coisa que me ajudou depois a perceber como que as coisas não funcionam bem assim? Hoje eu não sou tão apegado à questão de futebol e tal, mas eu já fui muito apegado a isso, via muito, né, futebol e tal. E aí, um dia eu lembro de eu ver jogador de futebol chegando assim lá no centro de treinamento do clube e com um carro, pô, maravilhoso, né? Acho que era uma Ferrari e tal. E eu moro em Minas, né? Era no centro de treinamento do Atlético aqui. E esse cara, todo mundo sabe onde esse cara mora. Todo mundo sabe. Ele mora num condomínio assim, pô, ele sai tal hora, ele tem que chegar no CT tal hora, e o cara chegou sozinho, sem segurança, sem nada. Eu fiquei olhando e falei, pô, engraçado, né, cara? Esse cara é cheio do dinheiro, ele tá com esse carrão e tá tudo bem. E aí eu fui vendo, né, nesse contexto lá que eu era do futebol. Você não vê falar de jogador de futebol sendo assaltado, é muito difícil. E são caras que convivem, pô, muitas vezes no meio da galera assim e tal. E aí depois eu fui vendo, pô, deixa eu analisar isso melhor. E fui vendo pessoas aqui da minha cidade. Tem pessoas aqui, pô, podres de rica, que o cara é dono de uma sapataria, por exemplo, e é dono de mais da metade da cidade, e você vê o cara ali todo dia. Todo mundo sabe onde é que ele tá, onde é que ele mora e tal, e o cara tá ali, não acontece absolutamente nada. Ah, não, mas teve um caso da pessoa... Sim, como eu disse no início, a exceção, tá? Então, não se preocupe com isso. Esse foi o quinto, né? Ó,
Sexto. Ai, ai, esse é até engraçado. Quanto mais dinheiro você tiver, mais problema você vai ter. Cara, dinheiro é problema. Se tiver muito, você vai ter problema, vai ser difícil gerenciar, você vai ter que fazer isso e aquilo. Bom, quanto a isso, não precisa nem argumentar. É só você parar e pensar. Baseado aí, né? Pensa nos problemas que você tem aí na vida. A grande maioria deles seria resolvido se você tivesse mais dinheiro. Todos? Não. Mas a grande maioria, sim. É só você parar e pensar. A grande maioria dos problemas que você tem se resolveria se você tivesse mais dinheiro. Último. Último é, quem é pobre é mais feliz. O pobre é mais feliz que o rico. E aí eu costumo dizer, né? Pô, se isso fosse verdade, o mundo seria um local perfeito, né? Porque menos de 1% das pessoas são ricas. Então, 99% das pessoas seriam extremamente felizes e 1% seria... Pô, é óbvio que isso não é verdade. É óbvio. Mas a gente não... É muito do óbvio, né? Eu lembro muito bem, eu já até contei algumas vezes aqui, quando eu trabalhava lá no Alphaville, né, em Nova Lima, aqui próximo a BH, e via lá os caras andando de jet ski, enquanto eu estava lá batendo marreta lá, como abrindo parede para passar a tubulação de elétrica, etc. E por mais louco que possa parecer, eu achava que eu era mais feliz com aquele cara. Eu olhava ela assim e falava, olha que vida vazia, olha isso, olha que loucura. É óbvio, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quer dizer que quem é rico necessariamente é feliz? É óbvio que não. Só quer dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, são essas as 7 mentiras que eu separei aqui. Você se identifica com alguma delas? Tem alguma que você fala assim, nossa, eu ainda penso assim? Ou eu já pensei isso aqui me prejudicou muito. Ou tem alguma outra que eu não comentei aqui e você considera importante? Deixa aqui nos comentários, gosto muito que você interaja. E se você quer eliminar, né, essas mentiras, conheça aqui o protocolo LCP. Você vai entender de forma mais profunda que tipo de bloqueio você tem e o que você faz para eliminar. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário. Se chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva aí também. É isso, um abraço e até um próximo vídeo.